Acompanhe com a gente aí, Ezequiel capítulo 2. Lembrando que, então, só para não ficar perdido no espaço-tempo, é o último versículo do capítulo 1. Ele se prostra com o rosto em terra e ouve a voz de alguém falando. Ok, lembra? Deus está falando com Ezequiel, esse alguém, agora vamos ver o que esse alguém, que a gente sabe que é Deus, está falando para Ezequiel, capítulo 2, inicia com isso. Vamos lá então, pastor. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Acho que é bom explicar já. É bom explicar. Porque assim, gente, ó, para pensar, primeiro, né? Deus, às vezes a gente está lá, né? É uma beleza, né? Se dá uma travadinha, você segura, gente, que Deus já muda aqui o sistema, aqui a internet, às vezes tá uma beleza. Qual posição que ele estava? Prostrado com o rosto em terra. Prostrado com o rosto em terra, né? E assim, sempre quando a gente tá no chão, né? A gente tá prostrado, a gente tá às vezes caído, a gente tá na lama, a gente que fala, meu Deus, né? Fala comigo, né? Gente, Deus é um Deus tão tremendo e glorioso, que ele pode ver, Deus ele não fala com a gente caído, porque ele é um Deus de pé, ele te põe de pé para falar com você, tá? E aqui observe que ele fala assim, né? Ele diz, filho do homem, fica em pé. Agora, gente, se você está prostrado, como é que você fica em pé? Tá? Mas é com quem diz, junta as tuas forças que você tem aí, o restinho de força que você tem aí, se põe em pé, né? Foi uma ordem, né? Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Tipo assim, Deus não vai ter que botar a cara no pó junto com você porque você está no pó. Não, você vai juntar o restinho de força e vai ficar posiciona, em pé, se tá? posiciona. E Deus vai falar com você. Mas, e olha só, daí o verso 2 fala que enquanto ele falava, ou seja, significa então que Eliseu ficou de pé. Ele só ia começar a falar enquanto ele estivesse em pé. Ele falou assim, fique em pé, eu vou falar com você. Daí ele disse, enquanto eu falava, então significa que ele ficou em pé. Ele ficou de pé. Mas olha que interessante que diz agora, tá? Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Quer dizer assim, mas ele já não estava de pé? Mas é aquela coisa assim... Fisicamente sim. Fisicamente sim, exatamente. Mas o Eliseu interior... Espiritualmente não. Não, ele continuava prostrado. E o Espírito entrou nele e o colocou em pé. Mas agora Deus então exatamente gente, coloca. É esse levantar que nós precisamos. Isso significa o seguinte, muita gente hoje está de pé, mas está caída. Né? E muita gente está caída interiormente e exteriormente. Tá? Precisamos nós levantar essas pessoas exteriormente, porque é o máximo que a gente pode fazer, porque interiormente é só o Espírito. E é interessante porque quando ele estava prostrado com o rosto em terra, ele ouviu a voz de alguém falando. E agora quando o Espírito coloca de pé, ele diz, e ouvi aquele que me falava. Legal. Então agora ele consegue entender, ele fica claro as coisas para ele. As coisas que Deus está falando para ele. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles, os seus antepassados, têm se revoltado contra mim. O povo quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Antes de ler o verso 5, olha só, primeiro Deus está falando de quem, gente? Da nação de Israel. Quem é a nação de Israel? É o povo de Deus. Qual a característica que o próprio Deus está dizendo que o povo dele tem? Obstinado e rebelde. Então, assim, olha como Deus não esconde nada, gente. Deus está... Sabe aquela coisa assim? Ah, não, meu filho é uma benção, minha filha é uma benção. Não é não. Meu povo, ele é obstinado e rebelde. E quem está falando? O próprio Pai está falando. Tá? Então ele está falando, e eu vou enviar você a eles, Ezequiel, né? Para você poder falar a eles o que eu vou mandar você falar. Então, verso 5. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E aqui, gente, tem que explicar isso aqui por quê? Porque esse povo era o seguinte, quando o profeta vinha e falava o que eles queriam ouvir... Tava bom. Tava beleza. Quando vinha um profeta, eles estavam tão rebeldes, aí falava algo que não queriam ouvir, ou que talvez era uma palavra de repreensão da parte de Deus. Não gostei, pastor, daí. Não, e o que eles faziam, irmãos? Eles prendiam o profeta. A exemplo do profeta Jeremias, eles colocavam no cepo, eles jogavam no buraco, eles batiam. Eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso. Sabe assim, eles judiavam. Ah, mas Deus não fazia alguma coisa? Não.
Porque assim, aí a gente tem que entender o seguinte, gente, Deus, né, ele vai usar os seus servos, profetas, tá? E assim, Deus, ele vai, na verdade, ele está dando uma chance para o povo, né? Ele está tentando recuperar esse povo, tá? O profeta já é dele, né? O profeta é o encargo do profeta, é a pessoa que sai trabalhar, que trabalha debaixo do sol, tá? Ela vai se queimar do sol, faz parte, é o encargo dela. É o encargo do profeta. O encargo do profeta é o seguinte, tem gente que vai tratar ele bem e tem gente que, em algumas vezes, vai tratar ele mal. Tá? O médico, ele vai sair de casa para salvar vidas. Tem dia que ele vai salvar vidas, tem dia que ele vai perder algumas pessoas. É o encargo dele. Então, assim, é isso que às vezes a gente precisa deixar claro e entender. Porque a gente acha que Deus, né, para você aí que às vezes tem um encargo profético, né? Ah, por que Deus não me defende? Não, gente, você é o médico. Tem dia que você vai salvar uma vida, tem dia que você vai perder uma vida. Tá? Tem dia que você vai... Você que trabalha aí como, sei lá, carpinteiro, né, fazendo telhado, tem dia que não vai ter sol, você não vai se queimar e vai fazer o telhado. Tem dia que você vai fazer o telhado, você vai, no final do dia, você está totalmente queimado, tá? Você continua sendo carpinteiro, você fez o telhado do mesmo jeito, só que você sofreu aí algumas queimaduras por causa do sol. Deus não tirou o sol porque você estava no telhado e precisava fazer o telhado. Isso a gente precisa deixar claro, ok? E o povo, gente, ele falou assim, ó, e seja o povo aceitando ou não o que você diga, fale, tá? Eles precisam ouvir a verdade. E eu preciso de pessoas que digam a verdade, custe o que custar, mesmo eles sendo rebeldes. Vamos lá. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Por que ele está falando isso? Não seja rebelde como eles. Porque muitos profetas também, né, iam obedecer a Deus e sofriam agravos por causa disso, deixaram de obedecer a Deus. Sabe? Porque fala, poxa, espera lá, se fazer a vontade de Deus é sofrer desse jeito, então eu deixo de fazer a obra de Deus. Gente, nós estamos vendo isso nesse tempo. Muitos servos de Deus, agora profetas, pastores, evangelistas, mestres, estão deixando de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque começaram a sofrer. Começaram a sofrer perseguição, começaram a sofrer abandono, começaram a sofrer problemas financeiros, começaram a sofrer lutas de N situações, tá? É aquela coisa, enquanto está indo tudo bem, né, eu sou, né, alguém enviado por Deus. Agora começaram, né, dá tudo errado, vamos chamar assim, então, o que está acontecendo? Deus não está mais comigo? Não, é o encargo, gente, tem que entender isso. Tá? Então é aquela coisa, quem é e morre sendo. Então fica firme aí no seu chamado, né? Lembra que aqui nós estamos falando do chamado de Ezequiel. Fica firme aí. Se o seu chamado é como um crente, viva como um crente. Na bênção ou no dia difícil. Firme. Finca teu pé aí. Seja firme, seja corajoso, seja forte. É verdade. Se você é alguém do ministério, tá sofrendo, se esse é o tempo, então vamos sofrer junto. Mas vamos estar aqui, firme, confiante, tá? Firme no Senhor aí. Tá aqui, tá claro que isso aqui faz parte da... Jesus teve o seu momento de glória, teve, mas teve a cruz também. Quer dizer, então, gente, firme, sempre a palavra é firme. Firme nas promessas, firme no Senhor. Nós somos feitos para Deus, por Deus e para o seu propósito, tá bom? E nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então observe que a gente vê Deus, né, comissionando Ezequiel, chamando, primeiro assim, botando ele de pé, né, nos dois sentidos, fisicamente e espiritualmente, dizendo a ele, né, a quem ele iria, tá? Como ele Voltamos? Isso, voltou. Aguenta aí, gente. Travou, você segura aí um pouquinho, tá? Então, Deus dizendo a Ezequiel quem iria recebê-lo, como iria recebê-lo, né? Dizendo que talvez você não seja muito bem recebido, talvez a mensagem também não, tá? Vemos agora, então, ele falando para ele que ele não seja rebelde, que ele obedeça, tá? E agora, vemos o Senhor estendendo a mão para ele, dando a ele algo para comer, como um rolo, ou seja, eu estou colocando então a minha palavra em você, dentro de você, tá? A continuidade agora é o capítulo 3, mas daí nós deixamos para amanhã para a gente dar a sequência, tá Você bom? precisa se levantar interiormente? Então deixa que o Espírito Santo faça isso por você, te coloca de pé, né? Bom, gente, se prepara, chegou o tempo. Mas se posiciona, não fica prostrado.
daqui a um tempo. Se coloca de pé fisicamente, que o Senhor vai falar com você. O Espírito vai te colocar de pé interiormente. E a notícia boa é, agora você vai ter a oportunidade de ter uma experiência diretamente com o Pai, diretamente com Deus, diretamente com o Espírito Santo de Deus, né? Tá bom? Então, é momento de estar de pé, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Pastor Andresco? Em nome de Jesus. Venha de um tempo onde a verdade precisa ser falada, custe o que custar. É isso aí. Eu tenho ministrado isso. Os verdadeiros profetas, né? Não podemos nos calar. Vamos lá aqui então, dá um oizinho aqui para todo mundo rapidinho.